Bom dia, pessoal. Segundo ano. Vamos dar andamento aqui hoje, né, na aula com o quinto capítulo aqui. A gente vai pegar aqui, colocar aqui um minutinho aqui. Onde é que nós estamos? Aqui. Pronto, pessoal. Voltando aqui, tá? Tem um problema técnico aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, compartilhar com vocês aqui a tela. Período regencial. Página 670, 669. Introdução, né? Então, o período regencial foi o período em que o Brasil foi governado por regentes. Foi o período ali entre a abdicação de Dom Pedro I e a coroação de Dom Pedro II. Certo? Então, esse é o chamado período regencial, onde houveram 4 regências. Então, vamos aqui, compartilhando o material. Deixa eu dar aqui um zoom aqui para melhorar a visualização para vocês. Tá? Então, vamos ver aqui. Vou tirar um pouquinho mais. Vamos lá. Então, tem esse texto aqui, né? Vamos lá. Contexto político. Dom Pedro I abdica do trono, por aqueles motivos que a gente já viu anteriormente. Né? Por causa da insustentabilidade do seu governo, as crises. Né? Ele perdeu até o apoio de grande parte do exército, né? Devido aos fracassos lá na Guerra da Cisplatina. Começou a perder o apoio da população em geral, por causa da sua conduta pessoal também, né? Que era bem desregrada, né? Para não falar o mínimo. Né? Então, aqui em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica o trono e vai para Portugal, né? Que parecia que era realmente a grande vontade dele. E haja vista que ele estava preocupado, né, com a sucessão do trono em Portugal, quando veio a falecer o seu pai, Dom João VI. E acabou, né, o seu irmão, né, Dom Manuel, lá assumindo, né, o trono. Ele tentou fazer aquela coisa esdrúxula, né, escatológica, casar a filha dele, né, Maria da Glória, com o seu irmão, né, para daí, quando ela chegasse à maioridade, que ela era uma menina de 12, 13 anos, né, ir ser coroada, e daí praticamente Dom Pedro I tem um controle, ele achava que ia ter um controle sobre ela. Mas acabou sendo passado para trás pelo próprio irmão, pelo parlamento português, que deram um golpe, né, e nomearam logo, né, de cara logo, o seu irmão, né, como rei de Portugal. E aí isso criou um grande mal-estar no Brasil. Todos pensavam que ele queria ser rei de Portugal, iria voltar para Portugal e o Brasil ia voltar a ser uma colônia. Então, só fazendo aqui, né, um flashback aqui da situação em que Dom Pedro I se encontrava, que levou à sua abdicação. Se ele não abdicasse, ele ia ser deposto. Podia ser até executado, né, por traição, sei lá o quê. Vamos ver aqui. Então, né, Dom José Bonifácio ficou aqui, né, ficou com a tutoria, né, de Pedro de Alcântara, né, sendo tutor do seu filho, que quando ele voltou para Portugal, seu filho tinha mal 5 anos de idade. Então, ele só poderia assumir o trono aos 18 anos. Isso seria em 1844. Ele poderia assumir o trono. Então, aqui, como o sucessor do trono era um garotinho, então o Brasil não podia ser governado por um pirralho, né? Então tinha-se que colocar, né, um governo provisório. Como o parlamento brasileiro estava em recesso, quando houve a abdicação do Dom Pedro I, foi nomeada uma regência trina, porque 3 regentes, né, para representar melhor as regiões do país. Né? Uma regência trina provisória, que durou ali 2 meses, como a gente vê aqui.
Ali foi o general, né, o brigadeiro Francisco Lima, aí teve o Paes de Andrade, Paes de Andrade não, o Carneiro Campos, né? E o Campos Vergueiro. É difícil decorar esse nome, né? Carneiro Campos e o Campos Vergueiro, um representando, né, a região norte e outra região sul. Naquele tempo tinha negócio de região nordeste, região sudeste, região sul. Não, naquele tempo havia só norte e sul. Só isso, né? Norte e sul, era assim definido o Brasil. Né? Então a região norte, né, representada, né, pelo Carneiro de Campos, né? E aí o Campos Vergueiro, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro representando a região sul. E o brigadeiro, né, representando a ala militar, né, para fazer ali uma mediação, ali, enfim. O brigadeiro, né, Francisco de Lima Silva, pai do famoso, né, saudoso Duque de Caxias, que é o Luiz, né, Alves de Lima Silva, filho do Francisco de Lima Silva. Então, vamos ver aqui. Então, essa regência, né, nós temos aqui, né, a trina permanente entre junho de 1831, né, e outubro de 1835, que é a regência una, né, entre outubro de 1835 e junho de 1840. Daí a regência una se divide em duas regências, a do padre Diogo Feijó e do Araújo Lima. Araújo Lima, como a gente vai ver aqui. Então, como diz o nome, era provisória. Então, aqui, essa regência ela foi formada às pressas para manter a ordem, né? Para dar a ideia de que havia uma governança, para não haver o caos, enfim, né? Para ter alguém para decretar ordens, enfim, né? Para manter a situação sob controle, para daí sim, quando houvesse o retorno do parlamento, os parlamentares retornassem, aí eles, né, elegeram uma regência trina permanente. Então aqui a gente vai ver, né, a regência trina permanente novamente, né, com o representante do norte do país, né, que é o Braulio Muniz, e outro, né, daí é o Lima Silva, né, ele continua, né, representando o Exército, né, as Forças Armadas, né, e aí nós temos o Costa Carvalho, representando o sul do país. Então, Braulio Muniz, representando o norte, e o Costa Carvalho, representando a região sul do país. Então, vamos ver aqui. Né? Então, ali havia um moderado, né? Uma ala mais moderada, outra mais exaltada, progressista, conservadora, enfim. Então, vamos ver aqui. Ficaram excluídos esses processos liberais exaltados. E aí, também lá, os burocratas, né? Muito ligados a Dom Pedro I, aqueles que estavam ali no seu círculo íntimo, né? Aqueles ali mais próximos, para não haver, né, uma tentativa, enfim, né, de retorno, talvez, do Pedro I, né, para não haver uma conspiração. Nós afastaram esses antigos assessores, né, direto do Dom Pedro I. Tá? Política interna. Então, havia insatisfação das Forças Armadas por causa daquela questão, né, dos portugueses terem altos cargos, altas patentes no Exército, os soldados, né, com seus salários baixos, enfim, falta de equipamento militar, né, várias coisas, né, que prejudicavam, né, o Exército, descontentavam o Exército. Então, aqui, né, devido a esse ônus, né, de ter que o Exército cuidar das fronteiras e ainda manter a ordem em todas as províncias, isso era coisa demais para o pequeno exército brasileiro, que naquela época era o exército brasileiro. Tá? A população ali, a população do Brasil que girava em torno de seus 5 a 6 milhões de habitantes, o exército brasileiro tinha 6 mil soldados, e juntando com a marinha, né, talvez ali juntasse, fizesse uma força aí, talvez de 4 mil, né, juntamente com a marinha, formando um contingente ali de 10, no máximo 12 mil soldados. Imagina, né, para proteger tudo isso e ainda manter a ordem. Né? Claro que na população 35 vezes menor que a população que é hoje o Brasil, né? Mas não haviam ferrovias no Brasil, não haviam estradas, enfim,
carroçáveis, né, em abundância. Então, era uma tarefa dificílima para o Exército manter a segurança e a ordem. E aí foi criada a Guarda Nacional, onde cidadãos locais que teriam que ser alfabetizados, né, primeiro, a priori, né? Claro que isso não se cumpriu, eles eram nomeados de acordo com a conveniência. Né? Criou-se a Guarda Nacional, certo? Onde eram vendidos, né? Ou então, através de nomeação, eram nomeados tenentes, capitães. A patente mais alta era de coronel, não havia general assim, na Guarda Nacional. Era uma força local para manter a ordem, né? Para que o Exército, né, pudesse ficar aliviado dessa tarefa de ter que manter a ordem, né, e a lei em todas as províncias, em todas as regiões, em todos os municípios, cidades. Então, a Guarda Nacional foi criada com esse intento de desonerar a folha de pagamento do Estado também. Esses, na concepção da Guarda Nacional, eles teriam uniforme, né, tudo, mas na maioria das vezes nem tinham. Né? Isso tudo tinha que ser ali, os municípios, né, os governos locais que tinham que providenciar o armamento, o uniforme, o cavalo, a alimentação desses soldados, né, que fariam um serviço, uma espécie de serviço social, né, seria eles vestiriam a farda, né, e pessoas que seriam bem vistas ali naquela comunidade, né, pessoas com uma conduta ilibada, com um certo conhecimento, tinha que saber ler e escrever, né? Mas depois avacalhou, botar um jagunço, botar qualquer um. Né? Aí surgiu aí o coronelismo, né? Porque os grandes fazendeiros latifundiários compravam logo a patente de coronel, chegavam lá, né, daquele jeitinho brasileiro, né, e compravam a patente de coronel. E aí tinha um poder para prender pessoas, né? Então isso também fortaleceu, né, o poder dessas oligarquias no Brasil, regionais. Né? Então eles tinham ali um braço armado, a Guarda Nacional. Aí esse critério do cara ser educado, do cara ter uma conduta ilibada, isso aí não foi levado em relevância mais. Aí qualquer jagunço, pistoleiro ali faz tudo do coronel, né? Era colocado, né, como um guarda nacional, colocado na Guarda Nacional. Claro que nos centros urbanos, nos lugares onde havia digamos assim, uma elite, né, onde haviam pessoas mais esclarecidas, esses soldados, né, tinham que ter uma conduta realmente condizente, né, com os parâmetros da instituição Guarda Nacional. Mas no interior do Brasil não existia isso, minha gente. Quem é que, se fosse só colocar alfabetizar na Guarda Nacional, não ia ter. Ia ter que ser os filhos dos coronéis, que eram os únicos que sabiam ler e escrever, ter que botar os padres na Guarda Nacional. Né? Então era. Mas no papel era bem bonitinho. Né? Então a Guarda Nacional foi instituída, né, como uma forma aí de conter revoltas populares, manter a lei e a ordem, sem o Estado brasileiro, né, gastar dinheiro com isso. E os coronéis arcavam mesmo com essa guarda, porque pô, era poder para eles. O cara criticava eles não gostava do cara, chega lá, prende, bota na cadeia, se à toa aí. Né? Então, aí surgiu o coronelismo no Brasil. Já existia, só que daí veio esse nome, né? Veio essa denominação, né? De coronel, né? O filho do coronel, o coronelzinho. Né? Então, o coronelismo, né? Que reinou no Brasil, e hoje em dia não se usa mais esse termo, mas ainda, né? Existem as famílias que ainda vivem, né? Dos recursos, enfim, dos tempos do coronelismo, né? Do tempo que podiam simplesmente ir lá e pegar as coisas, né? Então pedir favores do Estado. Então, vamos ver aqui. Aí, em 1832, né, aí tinha a questão da legislação no Brasil, que era. O Brasil tinha recém começado, era uma colônia há poucos anos atrás, e agora tinha que fazer tudo do zero. Né? Tinha que fazer códigos de lei, Código Civil, Código de Processo Penal, etc, etc. Né? Aí foram instituídas, né, as cortes, né, foram divididos, né, em distrito, termo, comarca, né, essas coisas que existem até hoje ainda no sistema jurídico. Né? Aí tem aquele juiz, né, que ali
juiz federal, né? Tem o juiz das instâncias estaduais, onde englobam ali vários municípios, né? Chamada comarca, né? Daí tem aquele juiz local, né? ali da cidade, né? Tem o juiz da comarca, que é o juiz que manda no juízo na região toda, né? Daí tem o Tribunal de Justiça do Estado, né? Aí tem o Tribunal de Justiça Federal, né? Tudo isso começou a ser desenhado, né? Aqui nessa época. Né? Aí temos aqui o ato adicional, né? De 1934, né, teve o ato adicional número 1, aí, né, a Constituição, aquela Constituição lá de 1824, a Carta Outorgada, né, de Pedro I, que a gente já viu, ali que criava, né, ali suspendia, né, temporariamente, né, até Dom Pedro II, né, ascender ao trono, né, o poder moderador. Porque o poder moderador, pela Constituição, só podia ser exercido pelo imperador. Não podia ser exercido por qualquer outra pessoa senão o imperador. Então não fazia sentido as regências, né, que eram passageiras, né, terem essa atribuição, né, de usar o poder moderador, de poder, por exemplo, dissolver o parlamento, né, um poder enorme, né, concentrar na sua mão ali todos os poderes, né, praticamente, né? Como se fosse um pseudo-absolutismo dos trópicos, uma invenção do brasileiro. O brasileiro é muito criativo. Né? Com o fim do absolutismo, o absolutismo entrando em decadência no mundo inteiro, e no Brasil ele criando um pseudo-absolutismo, né? na contramão, né? da história, né? Do desenvolvimento, né? do que estava acontecendo no resto do mundo. Lá na França já tinha acabado o absolutismo, né? 4 anos antes, né? Lá na 1830. Vamos ver então aqui. Aí havia uma centralização enorme do poder, governos das províncias, né? Os governadores eram indicados, né, pela regência. Aí as pessoas nas províncias, os cidadãos não tinham autonomia para escolher seus governantes regionais. A economia do Brasil, a mesma coisa, não mudou. O Brasil se tornou independente e continuou no mesmo modelo agroexportador, exportando. Agora, nessa época aqui, começava a era do café, né? Mas exportando açúcar em muito menor escala que tinha sido lá no século XVII, né? Mas produzindo fumo, arroz, né? Produzindo especiarias ainda que vendiam muito, nas chamadas drogas do sertão. Né? Então, a cana-de-açúcar, o café, né, despontando aí nessa época como um produto, né, como consumo internacional. Né? Vamos ver aqui, então, o que mais aqui? O algodão, não posso esquecer do algodão, né, que o Maranhão chegou a ser um dos maiores produtores de algodão, né, do Brasil. E aí não conseguiu competir com o algodão dos Estados Unidos, né, do sul dos Estados Unidos, e depois também com a produção algodoeira de São Paulo. Né? Os produtores de algodão aqui no Maranhão, eles não investiam no aprimoramento da espécie do algodão e nem em máquinas novas. Se acomodaram, que não só curtia a grana, né, de vender essa commodity, de exportar, e aí foram relaxando e foi decaindo a qualidade do algodão. Aí chegou um ponto que o algodão do Maranhão só servia para fazer pano de chão. E o algodão que vinha dos Estados Unidos, o algodão produzido em São Paulo, dava para fazer tecidos, né? Tecidos mais finos, né? E acabou entrando em decadência. O investimento também em tecnologia, em maquinaria, né? nas algodoeiras para descaroçar o algodão, também para produzir tecidos, era obsoleto. E ali no início dos anos 1960, foi o fim, né? Fechou-se a última indústria do tecido, né? De tecidos de algodão no Maranhão, que lá, acho que era em Santa Inês, Caxias, Codó, eram os polos da produção de algodão no Maranhão. Né? Hoje em dia se tenta, né, produzir algodão, né, no sul do Maranhão. Tem algumas fazendas que produzem ainda e outras desistiram de produzir, né, por N motivos, né? Outras deixaram de produzir, né, mas né, está assim, havendo um retorno, né, à produção de algodão. Mas, né, a meu ver, não chega ao patamar que o Maranhão tinha alcançado ali entre o fim do século ali do século XIX, ali meados do século XIX. Tá?
Então, nós vamos ver aqui, no Rio Grande do Sul, produção de charque, criação a pecuária, né? Pecuária, né? Extensiva, né? Aí na Bahia, na região Nordeste, a produção açucareira, a produção de tabaco, né? O fumo, né? Enfim, né? Era assim que era a economia brasileira, quer dizer, totalmente agrícola, não havia indústria no Brasil. Não havia uma preocupação do governo em industrializar esse país. E tinham aqueles fisiocratas que diziam: toda a riqueza do Brasil vem da terra, venderemos alimentos para o mundo inteiro. Não, não. Claro que eles eram ricos, né, milionários, esses grandes produtores, né? Então eles podiam importar o que não era fabricado aqui. Agora, os coitados, as pessoas tinham que pagar caro, né, por qualquer coisa, até por um prego, tudo era importado. Entendeu? Vidro, garrafa de vidro, o cara queria produzir uma bebida, tinha que fazer em coisa de barro, em cumbuca de barro, porque garrafas tinham que vir na Inglaterra, porque no Brasil não tinha uma indústria de vidraçaria, pelo amor de Deus. Né? Uma enxada, uma picareta, tudo era importado, tudo era feito na Alemanha, nos Estados Unidos, Inglaterra e vendido aqui, calçados também, a preço acessível, tinha que se importar. Então, para os ricos, grandes latifundiários, eles não estavam nem aí se o Brasil se focasse só na agricultura, entendeu? Porque eles tinham dinheiro para mandar vir. Os cafeicultores, depois que surgiu o automóvel, para que fabricar automóvel no Brasil? A gente importa nossos carros dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, claro. Né? Eles tinham dinheiro, né? Agora o outro, né? Classe média, esse pessoal não tinha como ter um carro. Então a gente vê pessoas, né, até os anos 20 aí, e 30 de classe média e não tinha dinheiro. A gente, classe média, não tinha dinheiro para ter um carro, entendeu? Era coisa de milionário ter um automóvel. Né? Entenderam? Porque o foco era só, né, a produto agrícola, só a exportação, e não se focou na industrialização. Aí quando chega lá o Visconde de Mauá e tenta implementar no Brasil uma malha ferroviária, né, até para beneficiar os cafeicultores, o cara acaba sendo perseguido politicamente, né, e acaba indo à falência, né? Acaba, né, não tendo apoio nem do imperador, no Pedro II, né? Ele que traz o telefone para o Brasil, o Visconde de Mauá, que traz a iluminação a gás, que constrói a primeira fábrica de munições para a Marinha, né? E acaba sendo sabotada, a fábrica dele explodida, porque o Brasil, né, tinha que comprar da Inglaterra as munições, né, para a Marinha, e aí, né, o cara foi perseguido até ir à falência. Até recomendo, né, o filme Mauá, estrelado pelo Paulo Betti, né, que explica bem o drama, né, desse cara que tinha uma visão do Brasil industrializado, né? Não, claro que tem que produzir comida, né? Mas exportar também é muito importante, mas tem que focalizar na indústria também, entendeu? E senão, né, até o setor agrícola acaba tendo prejuízo, porque daí acaba tendo que importar tudo que precisa, né? E até como se instalam fábricas aqui, não tem um desenvolvimento tecnológico e depende de tecnologia estrangeira. Né? Isso aumenta o custo da produção agrícola e diminui o lucro. Aumenta o custo e diminui o lucro. Vende bem mais, poderia lucrar bem mais. Né? No caso aqui, né, dessas bestas quadradas aqui, desse tempo aqui, né, não tinha uma visão num país inserido no século XIX. A mentalidade deles estava no século XVII ainda, né, no capitalismo mercantil. Só exportar, 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 né, produtos, minérios e, né, alguns artigos, né, especiarias, né, e produtos, né, alimentos, era isso, né? Então, a maioria dos políticos brasileiros nessa época, e até hoje em dia, a gente vê incrivelmente isso, né? Eles estão, né, com a mente ainda lá no século XVII, entendeu? Lá no século XVII. Por isso que o Brasil, né, tem essa dificuldade na industrialização e que nem a gente se tornou independente, mas praticamente uma colônia, né, da Inglaterra, né? Porque fazia tudo que a Inglaterra mandava. Né? Os interesses do Brasil, né, eram os interesses da Inglaterra, né, em primeiro lugar. Então se desenvolveu essa mentalidade já nessa época. Já se desenvolveu isso nessa época aqui. Entendeu? Não é uma coisa de agora. A desindustrialização do Brasil. Houve um período de industrialização e a partir dos anos 90 aí uma desindustrialização, né, gradativa do Brasil. O Brasil está se desindustrializando, cada vez dependendo mais de produtos e tecnologias, principalmente estrangeiras. Né? Mas tem fábrica de automóveis no Brasil? Sim, mas tudo tecnologia estrangeira. Tudo tecnologia estrangeira. Né? Tudo, isso, né, é um fato. Né?
um fato. Porque não tem um investimento desde essa época. Eles não se preocuparam em fazer escolas públicas, nem universidades. Universidades mesmo no Brasil só vieram começar a existir a partir dos anos 1920 e 30, entendeu? Antes só fazia universidade, faculdade. Quem tinha muito dinheiro ia para fora estudar. Aí o pessoal rico mandava seus filhos para Coimbra, mandava seus filhos para o Porto, mandavam para os Estados Unidos, para a França, principalmente França, né? Gostavam muito, né? E aí é isso aí, né? Isso aí, então, a gente entende a situação do país hoje em dia analisando, né, o passado, o porquê foi criada essa mentalidade no país, né? Então, enquanto o Brasil não se preocupar em investir em tecnologia, desenvolver tecnologia própria, investir em industrialização, o Brasil vai ser sempre uma colônia, né, de outros países, né? Só produzindo coisas para os outros comprarem, né, por um preço bem acessível, né? E cada vez mais aumentando os custos da produção aqui, por causa da dependência de tecnologias e até de importações. Essa aí, né, sempre foi a situação do Brasil. Reformas constitucionais. O ato adicional, né, lá na regência ainda aqui do Feijó, né, ele fortaleceu, né, o poder, né, executivo, quer dizer, né, a regência trina, a mudança da regência trina permanente para a regência una, né? Vamos ver aqui. Né? Então, ainda aqui na regência trina, né, permanente, a gente vê eclodirem revoltas no Brasil, né? Enfim, né, uma instabilidade política enorme que havia, com essa maior autonomia das províncias, isso gerou um sentimento, né, de independência das províncias. Então, isso fortaleceu, né, revoltas que viriam a ocorrer depois, porque as províncias tendo mais autonomia, as pessoas perceberam que para que serve aquele governo do Rio de Janeiro? Para nada. É um governo que está lá longe, só quer saber de arrecadar tributos, mas tudo cabe às províncias, até a própria segurança da província. E daí começou a surgir aquela pergunta, né? Por que temos que obedecer os regentes? Por quê? Já que eles só querem o dinheiro dos nossos impostos, mas não retornam com investimentos. Se quer, tem que fazer uma estrada, é o próprio pessoal da província que tem que se juntar e o governo provincial e fazer. Lá do Rio de Janeiro não vem recursos para isso, né? Mas eles querem arrecadar. E se a gente não pagar, eles mandam o exército aqui, né? Para cobrar, para punir. Então era só para isso que servia o governo. E aí começou a haver um sentimento de fragmentação, né, do país, a ideia de cada região por si, entendeu? Que não havia sentido. Isso foi que levou também à independência da América Espanhola, quando houve aquela dominação napoleônica, né, na Espanha, e daí os colonos, né, não pagavam mais impostos da Espanha, senão o dinheiro ia cair no bolso do Napoleão. Eles sentiram o gostinho da independência, daí que declararam que começou o processo de independência, né, da América Espanhola. Né? E no Brasil estava indo para esse rumo, né? Estava indo para esse rumo, né? Para a fragmentação, né, territorial. Né? E aí veio o Feijó, né, que ainda deu mais autonomias para as províncias. Né? O Feijó ele era um liberal, né? E aí ele concedeu, né, tomou decisões criando, por exemplo, autorizando, né, formar os parlamentos, né, provinciais, cada província ter seu parlamento, ter também nomear juízes, porque tudo tinha que vir no Rio de Janeiro. Ah, lá no Maranhão precisa de um juiz. Não, tem que ir lá, o governo do Rio de Janeiro vai ter que nomear um cara para ir lá. Imagina, minha gente, tudo naquele tempo era ou pelo litoral de navio ou a cavalo, entendeu? E aí esperar, não. Aí o Feijó disse, não, vocês criam aí, né, o seu sistema, nomeiem os seus magistrados aí, né, os seus juízes, enfim, né? E aí, né, o Queiroz, né, o Feijó, aliás, né, né, ele fortaleceu, né, a autonomia das províncias. Então, ele era um liberal. Aí ele foi acusado de ter apoiado a Revolução Farroupilha, né, que lá era a tentativa do Rio Grande do Sul se tornar um país independente. E aí também, ele tinha um atrito com a igreja, ele tinha umas ideias meio radicais, era a favor do casamento, né, dos padres,
aquela coisa toda, né? E aí ele era o chamado nicolaísta, né? Tinha um negócio lá de a ideia, né, de que os clérigos podiam ter mulheres, né? Então ele tinha assim um atrito com o próprio clero, né? E também com a ala mais conservadora, e agora essas acusações ainda de por ele ser liberal, ele concordar com os ideais liberais, né, das províncias rebeldes, né, da província lá da província do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande, né, do Rio Grande. E aí ele acabou adoecendo também, tá? Ficando muito doente, sei lá, por causa do estresse, da pressão, e acabou renunciando. Em 1837 ele renunciou, né? Não aguentava mais. Também havia lá o Evaristo Davi, que era um deputado que era só em cima dele, martelando, martelando. Tudo que ele falava, ele criticava, 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 e tinha influência na mídia, nos jornais, e aí acabou que o padre disse, chega, 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 chega. E aí acabou renunciando. Aí veio um conservador, né? Um regressista, como chama, né? Araújo Lima, que daí trouxe de novo para o Rio de Janeiro, né, todas as decisões. Tirou o poder das províncias em nomearem lá seus juízes, né? Enfraqueceu, né, a autonomia das províncias, né? Aqui o Araújo Lima. Mas também ele tem, né, os seus pontos positivos, né? Ele criou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é uma instituição que existe até hoje, é muito importante, que é uma instituição para criar um arquivo, né, da história do Brasil, que não tinha, era tudo aleatório, não tinha uma coisa ali, um documento lá. Ele conseguiu daí criar essa instituição, que foi buscar documentos também em Portugal, né? E também geográfico, por quê? Para desenhar, delimitar as fronteiras do Brasil, né, com técnicos, equipes, expedições, né, que foram mandadas para fazer um levantamento dos recursos hídricos, recursos minerais, né, do Brasil também, que não se tinha uma ideia, né? Como é que um governo vai direcionar recursos se ele não sabe para onde direcionar? Se ele não sabe que onde tem recurso hídrico, recurso mineral, recursos humanos, né, para poder fazer investimentos. Então, o Instituto Geográfico, ele fez, né, também um cálculo, né, da demografia do Brasil, para saber quantas pessoas tinham em cada região, em cada lugar, para ter um quadro geral do Brasil que não se tinha antes. Então, o cara lá no Rio de Janeiro simplesmente governava o Brasil, não sabia quantas pessoas tinha no Nordeste, quantos tinha lá no Amazonas, não sabia onde começava e terminava o Brasil, né? Então, isso foi muito importante, essa ideia do Araújo Lima, né? Que apesar de tirar a autonomia das províncias, que na época dava até para se entender, por causa realmente dessa tentativa de fragmentação, né? Mas também eu condeno porque, né, realmente, né, o Estado tinha que ser mais atuante realmente, né? Exigir, mas também, né, dar contrapartida, né? Justificar, né, as suas exigências de tributos, por exemplo, né, investir nessa região. Mas sem por exemplo, um plano estratégico, não tem como investir em lugar nenhum. E Araújo Lima deu esse primeiro passo, né, para se ter uma visão, né, uma visão maior do Brasil, né, para entender os contextos, né, regionais do Brasil, para daí poder ter uma noção das carências, das dificuldades, das riquezas também do Brasil, né? Porque não tem como. Imagina o cara, né, ter uma empresa e não saber quanto ela lucra, não sabe até onde vai o terreno da empresa, não sabe quantos funcionários tem, não sabe quanto eles ganham. Já imaginou? Era isso o Brasil, né? E como é que vai gerenciar, governar uma anarquia dessas, né? E o Araújo Lima, ele organizou as coisas, um cara muito organizadinho, um cara, né? E aí nós vemos aí, né? O Feijó, ele atua na área, né, liberal, e ele aqui foi mais conservador, né? Mas aí a gente pode ver que se eles se juntassem, o Feijó e o Araújo, seria ótimo para o Brasil, né? Seria ótimo, né? Mas eles eram divergentes, né? Políticos ali, ideológicos, né? E criou ali o arquivo público, né? Os documentos oficiais sendo todos arquivados, né? Ficar aquela anarquia, tudo espalhado lá. O cara faz um decreto, cadê o decreto? Rapaz, não sei, eu botei nessa gaveta aqui. Rapaz, não sei, rapaz, sabe, não sei, me deu vontade no banheiro. Bem, né? Bom, né? Então, né, aí, né, tinha que organizar as coisas, né? Saber onde estão os documentos oficiais, né? Certo? Entendeu? Beleza. Então, pessoal, aqui, né, eu fiz essa explicação aqui, né, do período, né, a gente vai entrar mais além, daí tem as revoltas, o período regencial, aquela coisa toda. Então, assisto a aula aqui, né, e faço praticando, né, continuo mandando no meu
privativo, você sabe que eu estou respondendo, né? Eu estou de olho em vocês, certo? Estou de olho em vocês. Estou sabendo quem faz e quem não faz. Então, vamos ver aqui. Beleza, então? Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Em breve, espero que estejamos juntos novamente. Valeu, pessoal.